Olá pessoal, que alegria ter você conosco e hoje vamos falar sobre a ansiedade, um problema que tem roubado a paz de milhões de pessoas. Mas e se o problema não estiver nas circunstâncias? E será que existe uma resposta verdadeira para uma geração dominada pela ansiedade? É exatamente isso que Jesus nos ensina em sua palavra. Vamos ficar juntos e antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém. E seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Bíblica O Fundamento. Eu não sei se você sabe, mas nós vivemos, segundo estatísticas, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós vivemos em um país que lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade. E definitivamente nós vivemos tempos muito difíceis em que as pessoas tendem a encher-se de preocupação e de ansiedade. Então surgem as perguntas sobre o futuro. O que acontecerá amanhã? Como enfrentar as incertezas da vida, as crises, enfim, os problemas ali que nos cercam e os problemas que parecem surgir a cada dia. Então, há uma passagem da Palavra de Deus que trata especificamente, diretamente desse assunto. O nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, fala sobre a preocupação e a ansiedade. E eu quero chamar a sua atenção de que a perspectiva de Jesus deve ser também a nossa perspectiva. Ouça agora o que Jesus diz, a partir do versículo 25, falando aos cristãos, ao povo de Deus, aqueles que foram comprados com o seu sangue para o perdão de seus pecados. Portanto, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Percebe que Jesus não está falando de luxo aqui, ele está falando das coisas necessárias ali, das coisas essenciais para viver. A bebida, a comida e o vestuário. E ainda assim, o Senhor nos diz, não andem ansiosos. Note que o argumento que Jesus nos apresenta aqui é muito poderoso. Ele está dizendo, a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que a roupa. Jesus está enfatizando de que foi Deus, o nosso Pai, quem criou o nosso corpo e nos deu a vida. E aquele que nos deu o maior, que nos deu a vida, certamente pode nos dar o menor, certamente pode nos dar as coisas menores, as coisas essenciais de que precisamos. Então aquele que criou o nosso corpo e a nossa vida, acaso ele não pode cuidar de nós em meio às situações que estamos vivendo? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. E obviamente Jesus não está aqui defendendo um tipo de preguiça. E diga-se de passagem, essa semana eu estava observando ali no quintal de casa, onde tem uma pequena árvore, e um casal de pardal estavam ali construindo o seu ninho. E eu comentava com a minha esposa, veja que incrível, né? Que curioso como os pardais eles constroem aquele ninho ali com tanto esmero, com tanta dedicação, não é? E só a título de exemplo, não existe cristão ordinário. Não existe cristão preguiçoso. E você pode ler isso lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 15, que fala do preguiçoso. E os pássaros também não são preguiçosos, mas Deus é quem lhes dá o alimento. E veja que interessante, porque as aves, elas não vivem ali, as aves do céu não vivem ansiosas pensando no que vão comer amanhã. Elas não ficam ali pensando, vem cá, o que eu vou comer amanhã? O que vai ter para comer amanhã? Porque elas intuitivamente sabem que o Deus que as criou também encheu um mundo de alimento suficiente
para elas. Agora perceba que Jesus diz que é o nosso Pai Celestial quem alimenta as aves. E o ponto importante aqui é o seguinte: Deus não é o Pai das aves. Ele é o Pai dos cristãos, o Pai daqueles que se arrependeram de seus pecados e confiaram em Cristo para o perdão dos seus pecados. Ele é o nosso Pai. Se o nosso Pai Celestial, que alimenta as aves, acaso Ele também não cuidará de nós? Diz Jesus: não valeis vós muito mais do que elas? E eu quero que você entenda o seguinte: Cristo, Ele não derramou o seu precioso sangue lá na cruz do Calvário pelas aves. Ele derramou o seu precioso sangue para nos comprar para Deus. Nós, os cristãos, nós, aqueles que nos arrependemos, que cremos em Jesus Cristo como único meio de salvação. Então nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo para Deus. Então raciocine comigo, meu caro ouvinte. Se Deus cuida das aves, como seria possível que não cuidasse daqueles por quem Cristo morreu? Versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura? Será que conseguimos alguma coisa tornando-nos ansiosos? Será que conseguimos acrescentar um período de tempo à nossa vida? Será que a inquietação fará com que estejamos melhor? É claro que não. Versículo 28 e 30. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai os lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham nem fiam, contudo, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Veja que interessante, porque nem Salomão, com todo o seu esplendor, jamais foi mais belo do que um simples lírio do campo. E então o Senhor Jesus diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, quanto mais vestirá a vós, homens de pequena fé. E aqui está o problema. Por quê? Porque muitas vezes não temos fé suficiente para confiar na palavra de Deus, para confiar nas promessas de Deus. E então descansar nesse Deus fiel que governa todas as coisas pela palavra do seu poder e que nos ama com um amor eterno e imutável. Então perceba, meu caro ouvinte, que não são as circunstâncias que nos enchem de ansiedade. Não são os problemas que acontecem a cada dia que nos enchem de ansiedade, mas é a nossa pouca fé. E por isso o Senhor diz, versículo 31 e 32, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, isto é, aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai que está nos céus sabe que tendes necessidade de todas elas. E eu quero assinalar isso aqui, porque o nosso Pai nos conhece. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe exatamente do que você precisa. E se você é um cristão, Ele o ama. E Ele o ama com um amor genuíno, um amor verdadeiro. Ele ama você a ponto de ter enviado seu Filho para morrer por você em uma cruz. Como então nós que fomos justificados na cruz do Calvário, que fomos comprados por sangue e perdoados, não descansaríamos em seu cuidado paternal? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está insistindo aqui, dizendo: busquem antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça. Se nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, com isso virão o pleno cuidado e a provisão de Deus. E quem sabe Deus esteja permitindo esses momentos de dificuldade, de perturbações, de incertezas, de aflições, para levar a muitos ao arrependimento e fé,
aqueles que nos ouvem agora por meio deste podcast, aqueles que não são cristãos, estão vivendo desesperançados, estão vivendo sem Deus nesse mundo, estão totalmente perdidos, vivendo debaixo da tirania do pecado. Então Deus pode estar usando os seus problemas, as situações que você está vivendo, para conduzir você à cruz de Cristo. E se Deus está fazendo isso, bendito seja o nome de Deus por isso. O fato é que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Entenda que o reino de Deus é mais importante do que nós mesmos. Versículo 34. Por isso não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Veja que cada dia trará a sua cota de problemas. E Jesus está dizendo, não andeis ansiosos, porque por mais que vocês andem ansiosos, isso não vai mudar o plano de Deus, isso não vai mudar o propósito de Deus. Mas sim, a cada dia também nós teremos a nossa medida de graça para nos ajudar a suportá-los, a suportar os problemas que teremos que enfrentar no dia de amanhã, até que cheguemos em segurança à presença do nosso Pai Celestial. E chegamos ao ponto final de mais um episódio. Eu agradeço por você ter estado conosco, você compartilhou aí também. O podcast vai ficar salvo se você considera o assunto relevante, importante. Indique para outro, para que outras pessoas sejam alcançadas também, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.